em uma torre sem portas, isolada do mundo, com cabelos tão longos que essa era sua única escada. Essa é a imagem que ficou, obviamente, gravada no imaginário popular, mas a história da Rapunzel é muito além daquilo que você ouviu. A história original é muito diferente. Será que você realmente conhece a história da Rapunzel? Fica nesse vídeo para você descobrir então. A origem perdida. Muito antes dos irmãos Grimm, que teoricamente escreveram a história original, existia uma versão italiana do século XVII chamada Petrocinella, escrita por Giambattista Basile. Petrocinella era uma filha de uma mulher que roubou salsa, em italiano Petrosino, do jardim de uma ogra. Como punição, a menina foi prometida à criatura ainda no ventre. Olha que loucura. E aos 7 anos, a ogra então levou Petrocinella para viver em uma torre mágica escondida na floresta. Mas aqui a torre já tinha portas, não era como o da Rapunzel de verdade. E o foco da história era outro. Era a esperteza feminina. Petrocinella era diferente de Rapunzel, da Rapunzel alemã. Não era passiva, ela mesma arquitetou sua fuga usando feitiços roubados dessa ogra. Ou seja, a heroína original era uma fugitiva astuta e não uma prisioneira ingênua como a Rapunzel que a gente tanto conhece. Mas essa independência desapareceria logo depois, quando os alemães recontaram a história. E antes de eu falar para você sobre a história dos irmãos Grimm, que é ainda mais louca do que essa primeira aqui, eu quero pedir que você deixe seu like aqui nesse vídeo, se você realmente chegou até aqui porque você está interessado nesse vídeo. Então deixa teu like e se inscreve aqui nesse canal, manda também para teus amigos, não é só para ficar cheio de like no vídeo, cheio de inscrito no canal, é porque assim você vai estar apoiando esse vídeo, vai estar falando pro YouTube, olha, esse vídeo é legal, esse canal é maneiro, então manda para outras pessoas. Então, se eu posso pedir uma coisa para você nesse dia, como retribuição por esse vídeo que deu trabalho para fazer, clica aí no gostei para apoiar a gente. A Rapunzel dos irmãos Grimm. Em 1812, os irmãos Grimm publicaram sua versão definitiva de Rapunzel. Aqui, a mãe de Rapunzel deseja Rapôncias, uma planta do jardim de uma bruxa chamada Gothel. O pai é pego, então, furtando, e em troca da vida dele, ele promete entregar sua filha ainda bebê para essa bruxa. Quando Rapunzel faz, então, 12 anos, ela é trancada em uma torre sem escadas, sem portas, da forma que você conhece aí da história da Disney. A única entrada era seus longos cabelos dourados, como também a Disney conta muito bem, né? E a única visitante que podia chegar até a Rapunzel era a bruxa. Um dia, um príncipe, então, ouve Rapunzel cantando, eles se apaixonam e ele começa a puxar, né, esse príncipe pela janela, noite após noite, com o seu cabelo. Só que é aí que começa a ficar estranho, que daqui a pouco uma verdade vem à tona. Rapunzel, ela sem saber o que esconde, porque ela era inocente naquele momento, ela diz à bruxa que suas roupas estão ficando apertadas. A frase é sutil, mas aí a bruxa, né, ela obviamente entendeu que aquilo lá revelava uma gravidez por parte da Rapunzel, e essa parte obviamente é muito censurada nas histórias infantis da Rapunzel mais modernas, né? A bruxa então fica furiosa, corta os cabelos da jovem e abandona ela no deserto, e depois engana também o príncipe. Olha que loucura, quando ele realmente tenta subir de novo lá para visitar Rapunzel, a bruxa novamente joga a trança da Rapunzel que foi cortada, e ele sobe até um certo ponto, chega lá em cima, ele se depara com a bruxa e vê que ela estava enganando ele, ela solta o príncipe lá de cima, ele cai no meio de um monte de espinho e fica cego. A parte que ninguém conta. Rapunzel então vive nesse deserto durante a sua gravidez, tem esses filhos gêmeos, sim, não era só um, eram 2 ainda, e depois vive anos no deserto sozinho, longe de todo mundo. E essa é a parte que os livros infantis nunca contaram, né? Eu aposto que você nunca ouviu essa parte da história, e o final realmente guarda uma reviravolta, porque o príncipe ele fica vagando cego pelo mundo, e do nada ele ouve a voz de Rapunzel nesse deserto, então ela corre até ele, chora, e as lágrimas de Rapunzel ainda curam a cegueira do príncipe. Então eles voltam ao reino junto e as coisas ficam felizes para sempre. Essa história aqui ela é um pouquinho diferente das histórias tradicionais que a gente vê aí dos contos infantis, né? Ela ainda termina com um ponto bom, a não ser o fato de que Rapunzel era uma adolescente, quase uma criança de 12 anos e ficou grávida, né? Bom, você já conhecia essa história de Rapunzel? Comenta aqui embaixo. E assim, como eu falei, essa história ainda termina com um ponto bom, diferente, por exemplo, da história da Chapeuzinho Vermelho, que também envolve umas coisas muito esquisitas, como perda da inocência e o lobo não ser exatamente um lobo, né? Ser uma pessoa. Então, se você quer saber um pouquinho dessa história que é assim muito mais macabra e muito mais bizarra do que a história da Rapunzel, clica aqui do lado que você vai assistir esse vídeo que eu gravei.